Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Está começando mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil, 8h51 pelo horário de Brasília. Faltando 9 minutos para as 9 horas da manhã. Que bom ter a sua companhia, que bom ter a sua audiência. Nesse dia todo especial para todos nós, quinta-feira eucarística, aqui da obra Evangelizar é Preciso. E bom que você nos acompanha até às 10 horas da manhã e aqui você vai ficar sabendo das principais informações, o que você precisa saber na sua casa, no conforto do seu lar, informações que vão fazer a diferença na sua vida. 4 de dezembro, viu gente? O tempo tá passando rapidamente, a árvore de Natal na sua casa tá bonita? Tá mais ou menos? Não tá linda, foi você que montou ao lado da sua família, filhos, netos, marido, esposa, é isso aí. É o espírito de Natal que não pode deixar de existir. Independentemente de festa, de presente, o mais importante é nele, é no Filho do Homem, é em Jesus Cristo. 22 capitais brasileiras nos acompanham agora, ao vivo, e mais de 2.200 cidades pelo Brasilzão de nosso Deus, de norte a sul, de leste a oeste. Até às 10 horas, e você sabe que às 10 horas da manhã vem o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus, em 2 horários, 10 da manhã e 10 horas da noite. Então fica o convite, fique conosco nesta próxima hora, nesses próximos 60 minutos, para que a gente atualize você das principais notícias do dia, ok? Vamos conferir os destaques, as manchetes, coloca no ar. Mais de 8 milhões de pessoas com 60 anos ou mais trabalharam em 2024. A lei que elimina tributos federais sobre doações de medicamentos foi sancionada nesta semana. Brasil tem 3 alunos a mais por turma nos anos finais do ensino fundamental da rede pública do que os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 53 milhões de reais para levar internet a 1.200 escolas no Norte e Nordeste. Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores. Na mesma semana, veremos a temperatura em algumas cidades do Brasil. Você sabia que alguns produtos têm um selo de indicação geográfica? Caminhos de Jesus da Santa Chagas, em Borda do Campo, no Paraná, recebe devotos. O governo federal começa a distribuir a vacina contra o vírus da bronquiolite para todo o país. Cobertura da rede 5G no Brasil alcança mais de 2.000 municípios. Brasil atinge 50% de participação de fontes renováveis na matriz energética em 2024. Mais de 8 milhões e 600 mil brasileiros deixaram a linha da pobreza, segundo dados do IBGE. Governo do Estado do Paraná e a empresa Seara anunciaram investimento para fortalecer a cadeia produtiva de frango no estado. Exportações de carne bovina no Brasil para a Argentina dispararam neste ano. Cidade do interior do Paraná cresceu impulsionada pela agricultura e pelos japoneses. E para encerrar, o nosso momento de oração com o Padre Jorge Fortunato nesta quinta-feira eucarística. Fique conosco, o Bom Dia Evangelizar está só começando. Começando e agradecendo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. A gente começa falando de emprego, a notícia ela é boa, muito boa, é o emprego dos idosos, Olha só, cerca de 8 milhões e 300 mil pessoas com 60 anos ou mais trabalharam em 2024. A maior marca desde 2012 para esse grupo etário, que são chamados idosos. Isso representa 24,4% dos 34 milhões de idosos no Brasil. A taxa de desocupação no grupo foi apenas 2,9%, bem abaixo da média nacional de 6,6%. Mais da metade dos idosos ocupados atuam por conta própria ou como empregadores. Em relação ao rendimento, médio mensal ficou em 3.561, cerca de 14,6% acima da média da população com 14 anos ou mais. É que mudou o perfil do idoso no Brasil, Antigamente a gente tinha aquela imagem da pessoa que se aposentou, a pessoa que completava 60 anos já tinha largado tudo. Não trabalho mais, não faço mais absolutamente nada. Eu vou ficar sentado na cadeira de balanço o dia inteiro vendo o tempo passar. Isso não existe mais. Por alguns motivos. Primeiro, com 60 anos, está em plena fase de produção, Tem muito a dar ainda, tem muito a contribuir com o país. E em segundo, é uma renda a mais. Se aposenta,
tem a aposentadoria, mas não pode ficar de braços cruzados, tem que ter uma renda extra e tem que continuar produzindo. E quem produz se sente melhor. Por falar em melhor, vamos falar de medicamentos no Brasil. A lei que elimina tributos federais, PIS, PASEP, COFINS e IPI, sobre doações de medicamentos e órgãos públicos, estados, municípios e entidades de utilidade pública, esta lei foi sancionada nesta semana pelo presidente Lula. A norma beneficia hospitais públicos, Santa Casas, organizações sociais e outras instituições filantrópicas ou assistenciais, desde que os medicamentos, os remédios, tenham pelo menos 6 meses de validade e sejam usados sem fins lucrativos. A medida busca reduzir o desperdício e facilitar a entrega de remédios válidos a quem realmente precisa. É para não haver o descarte irresponsável também. Você sabia que muito da poluição dos nossos rios, das nossas águas, são feitas, essas poluições todas, por medicamentos? E é um problema sério, né, para as indústrias, para as empresas que fazem o tratamento de água. Aí tem que usar mais produto para melhorar a água, para levar às nossas casas para que possamos tomar banho e beber. E outra coisa também importante falar, nós desperdiçamos muito medicamento. Não é só a comida, não é só o alimento que nós somos campeões em desperdício, não. No medicamento também. Por ano, 14 mil toneladas de remédios são jogadas fora, por ano, no Brasil. E muita gente precisa e não tem. Então vai ser doado, né? Sem cobrança de imposto, sem nada, com a validade de 6 meses. E aí as casas filantrópicas, os hospitais irão dar e medicar a quem de fato precisa, né? A gente fala agora sobre a educação brasileira. Como está a educação na sua cidade, como está a educação na sua região? O Brasil tem, em média, 3 alunos a mais por turma nos anos finais do ensino médio, no ensino fundamental da rede pública, do que os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É a famosa OCDE, né? Como a Alemanha, França, Estados Unidos, Japão, entre outros. São os países mais ricos, mais desenvolvidos. Segundo dados do IBGE divulgados recentemente, a média nacional para o 6º ano, do 6º ao 9º, é de 26,6 alunos por classe, contra 23,1 alunos na média dos países da OCDE. A gente tem 3 alunos a mais na média por classe. Já nos anos iniciais do ensino fundamental, o Brasil registra 22,3 alunos por turma, contra 20 na OCDE. O levantamento integra a síntese de indicadores sociais 2025 e evidencia que no país o número de estudantes por sala de aula continua acima da média internacional. Isso pode influenciar e bastante o processo de aprendizagem. Das duas, uma, né, gente? Das duas, uma. Ou as duas, talvez. As nossas autoridades precisam construir mais sala de aula. Mas isso em função também, e aí é o outro lado, isso significa que muita gente que não estava na sala de aula começou a voltar para a escola. Sabe aquela geração nem trabalha e nem estuda? Esse número está diminuindo. Eles estão voltando para a sala de aula, estão entendendo que, se não estudar, se não tiver um curso, não vai a lugar nenhum. O empregador não vai dar trabalho para quem não tem uma especialização. E muita gente está voltando para a sala de aula. Muita gente na sala de aula, estoura esse número aqui, a gente fica acima da média nacional. A gente fala agora da região nordeste do Brasil. Atenção, alô povo do Nordeste, bom dia. Em um novo passo rumo à inclusão digital, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Ministério da Educação, o MEC, e o Ministério das Comunicações lançaram a 2ª seleção do programa FUST, Escolas Conectadas. O edital destina 53 milhões de reais a 1.258 escolas públicas do Norte e do Nordeste do Brasil, beneficiando assim cerca de 410 mil estudantes, com a instalação de internet em alta velocidade, redes internas, cabeamento e Wi-Fi. A meta com a nova etapa é reduzir desigualdades regionais e garantir conectividade de qualidade para uso pedagógico também. E é isso mesmo, né, que a gente falou no começo aqui,
quando a gente estava falando sobre esse programa do BNDES, do Ministério das Comunicações e também do Ministério da Educação. Conectividade significa inclusão. Não é possível num país como o nosso ter ainda escola que não pegue a internet. Não é só para facilitar a vida do aluno, é para facilitar também a vida do professor, do educador na sala de aula. Mais disponibilidade, mais Wi-Fi, mais internet, o aluno se sente incluído numa sociedade que já é digital em muitos lugares do Brasil. Vamos falar de futebol? Vamos falar do futebol. Lembra o que hoje, quinta-feira? Meu diretor falou que lembra Flamengo, né, Ciro Ridal? Imagens do Mengão, campeão brasileiro. Aí é o Samuel Lino, que fez o gol da vitória ontem contra o Ceará no Maracanã. Bola na área, bola cruzada, chute entre as pernas do goleiro na rede, gol do Flamengo, campeão brasileiro. Aliás, o Flamengo só ganhou neste ano, impressionante, né? Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, conquista o 6º título dele como treinador do Flamengo. São 2 títulos pelas categorias de base e 4 títulos com o time principal, impressionante, né? Felipe Luiz, que recentemente deixou de jogar, era lateral do Flamengo e passou a assumir as categorias de base do clube, foi campeão carioca, campeão mundial, sub-17, e aí com a saída do treinador que estava, ele assumiu o time principal e conquista 4 títulos seguidos, assim, Supercopa, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato da Libertadores, Campeonato, o que vier o Flamengo tá levando, que timaço que tem o Flamengo, parabéns à torcida do Flamengo no Brasil inteiro. São 40 milhões de torcedores no Flamengo, aí no Brasil, 40 milhões é muita gente, né? É impressionante, é a nação rubro-negra mesmo. Tem gente torcedora do Flamengo em todo lugar do Brasil, no Rio de Janeiro, então nem se fala, né? Aliás, é por lá que a gente começa com a previsão do tempo para hoje, né? Com a previsão de temperatura máxima. Alô, povo do Rio de Janeiro, bom dia, que nos acompanha pelo canal 16.1. Qual é a temperatura máxima no Rio de Janeiro hoje? Temperatura máxima prevista de 24 graus. O tempo tá nublado no Rio de Janeiro, tá nublado, né? Com chuva no Rio de Janeiro. A temperatura agora em Maringá é de 25 graus em Maringá, região noroeste do estado do Paraná, com a máxima prevista para hoje de 32 graus. Maringá nos acompanha pelo canal 31.1. Fortaleza, capital do Ceará, calor, 37 graus, tempo abafado em Fortaleza, canal 21.1. Povo cearense, bom dia. Santa Bárbara do Oeste está de aniversário hoje, completando 207 anos em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste é considerada a primeira cidade brasileira fundada por uma mulher, isso mesmo, Margarida da Graça Martins, que doou terras para a construção da capela dedicada a Santa Bárbara, por isso o nome da cidade, né? Além disso, o município é conhecido como berço da indústria automobilística do Brasil. Foi lá em Santa Bárbara do Oeste que foi produzido o primeiro automóvel 100% nacional, o Home Seta, na década de 1950. Santa Bárbara do Oeste, parabéns, 30 graus de máxima, sol. Bezerros em Pernambuco, 31 graus, a máxima prevista para hoje. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 28 graus de temperatura máxima, a previsão para hoje, as máximas em algumas cidades do Brasil. Muito bem, falar em Brasil, Brasilzão, país continental, deixa eu falar aqui para você na câmera do Duto, né? Olha aqui, ô Duto, nosso câmera, lembra de Goiás, você fala o quê? Piqui, isso aí, piqui. Litoral do Paraná, bala de Antonina. Minas, queijo, Serra da Canastra, o queijo de Minas Gerais, famosíssimo, queijo campeão. Nós estamos falando de selo de identificação geográfica, aquele selo que indica a localização. E muitos estados se identificam com este selo, né? Os produtos produzidos na região. O Brasil inteiro tem. Temos uma reportagem especial que preparamos para você sobre esses selos de indicação geográfica. Vamos ver. Seja um queijo da Serra Mineira ou um pescado do Nordeste, o Mercado Municipal de Curitiba é um ponto de encontro de sabores que contam a história do Brasil. E muitos desses produtos carregam exclusividade, a indicação geográfica. Título garante ao consumidor que o produto tem uma qualidade única, ligada diretamente à tradição e à natureza do lugar onde é produzido. O Brasil, a cada ano, tem acumulado esse histórico de produtos de origem.
que são as famosas indicações geográficas. E esse ano já saíram 8 indicações geográficas. Essas 8 indicações elas estão espalhadas por todas as regiões do estado e elas vêm ainda mais fortalecer as regiões, o turismo, os empreendedores e os produtos que são feitos aqui no estado do Paraná. O Paraná é o estado com mais indicações geográficas do país, com 22 certificados. Esses títulos abraçam desde o prato carne de onça, o queijo da colônia Witmarsum, até a famosa bala de banana. Muita gente vem procurar simplesmente a bala de banana, porque é bem conhecida aqui na região do Paraná. Minas Gerais fica logo atrás, com 20 registros. O queijo da Serra da Canastra é um dos mais valorizados. Em terceiro, o Rio Grande do Sul, com 15 reconhecimentos, incluindo o Vale dos Vinhedos. Este tem o certificado de denominação de origem, o que significa que o produto, como seu vinho ou espumante, é o único no mundo por causa daquela região. Eu gosto muito de trabalhar com os produtos do Vale dos Vinhedos, por questão de ser uma região pioneira aqui no Brasil. Não são fabricados em outras regiões, e isso acaba agregando também no valor do vinho, né, e também na qualidade. A viagem continua no mercado. Encontramos aqui o camarão da Costa Negra, um tesouro do Ceará. Já o açaí, fruta típica do norte, é certificado por 2 estados, pelo menos, Amazonas e Acre. O processo de certificação é rigoroso. O processo ele começa com a pesquisa catalográfica, né, encontrando aquele produto que ele é fabricado, produzido ou extraído em uma região específica. A partir disso é feito um diagnóstico de levantamento, de potencialidades, que encontra a história desse produto e apresenta não só o seu processo produtivo, mas que identifica que ele é único. Então, esse processo, a partir de reunir esses documentos, são entregues ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade da Indústria. Esse processo é verificado por especialistas, é feito toda uma análise até que esse selo, esse reconhecimento possa ser entregue para a associação. Somente nos últimos 10 meses, o Paraná conquistou 8 novos selos de indicação geográfica, com a polcã de Cerro Azul, a broa de Centeio de Curitiba e a ostra de Cabaraquara no litoral. Mas já há uma intensa movimentação nos bastidores dos comércios e da gastronomia daqui de Curitiba para conquistar uma nova certificação. Essa história começou lá atrás, em 1953, envolvendo uma confeiteira e um concurso de beleza. O bolo Marta Rocha. A tradição da confeitaria paranaense ganhou este nome em homenagem à primeira Miss Brasil. Existem algumas versões sobre como este clássico surgiu. Esta padaria é centenária e a família do Eduardo carrega a versão mais popular. Foi criado pela Confeiteira das Famílias, pela confeiteira de lá, que teria ficado muito triste com a perda do título de Miss Universo da Marta Rocha para a americana. O bolo, que tem 8 centímetros de altura, é recheado com a massa de pão de ló, nozes, damasco e a famosa baba de moça. Mas o detalhe que o torna uma verdadeira homenagem... A princípio seria um disco de suspiro, para representar as 2 polegadas de quadril que elas tinham a mais, então seria um bolo mais alto que o comum. O processo para o bolo Marta Rocha ser reconhecido como uma indicação geográfica está na fase de estudos, um caminho que exige a mesma precisão dos ingredientes. Primeiro, o prato tem que ter relevância, como é o caso da Marta Rocha, que foi criado aqui em 1954 na Confeitaria das Famílias. Então ela já existe, você não cria uma indicação geográfica, ela já existe toda uma história. Então será a única capital brasileira a ter 3 indicações geográficas. Isso para o turismo gastronômico e para o turismo em geral é muito importante, Viu que reportagem interessante, né? Pouca gente sabia, né? Muita gente não sabia, né? Como é feita a indicação geográfica de um produto, né? Talvez aí na sua região você tenha e ainda não foi feita essa indicação. Calma, o Sebrae certamente vai fazer um estudo, né? O Sebrae que faz esse estudo e o seu produto aí na sua região, seja em qualquer lugar do Brasil, vai ganhar essa indicação geográfica, como o açaí lá no norte do país, como o vinho no sul, a bala de banana e outras comidas aqui no estado do Paraná, o queijo em Minas Gerais, aquele sanduíche de meio metro no Mercadão de São Paulo também, né? Aquele sanduíche maravilhoso que tem também, enfim. Isso significa o quê? É um orgulho para a região, é autoestima do produtor também, né? É uma região que é valorizada com o seu produto que produz. Parabéns ao Sebrae, parabéns às regiões que têm essa indicação geográfica.
Vamos falar para você agora de um evento importante em você de Coronel Fabriciano. Atenção, hein? Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Sábado agora, é Praça da Estação. A Praça da Estação às 18 horas. Missa show com o Padre Reginaldo Manzotti. Sábado agora, 18 horas, em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Padre Reginaldo Manzotti está chegando aí na Praça da Estação para a missa e, na sequência, o show. Todos convidados, todos da região. Pessoal, 9h13, vocês sabem que ontem nós falamos aqui sobre o turismo no Brasil, né? E um dos lugares mais bonitos e mais visitados do Brasil, nós vamos colocar uma imagem agora para você. É linda essa região. Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Muitos turistas, todas as semanas, todos os meses, ainda bem. Tem que visitar. O que é bonito tem que ser visto, né? Chapada dos Guimarães. Vamos ao intervalo, 9h14. Alô, povo do Mato Grosso, bom dia. Voltamos, imagens de Natal, 9h17, canal 17.1 em Natal, no Rio Grande do Norte. 27 graus agora a temperatura na bela Natal, a terra do sol, Natal, capital do povo potiguar. Bom dia, bom dia. Um dos carismas nossos aqui da obra Evangelizar é Preciso é a devoção a Jesus das Santas Chagas. E para contemplar essa devoção a Jesus das Santas Chagas, vocês sabem, as Santas Chagas são 5, né? Foram criados caminhos de Jesus das Santas Chagas. Vamos acompanhar como foi feito um desses caminhos, uma dessas caminhadas. Coloca no ar, vamos ver. Peregrinos madrugaram para participar da 3ª edição da Caminhada de Jesus das Santas Chagas, no distrito de Borda do Campo, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O ponto de partida foi em frente à Capela Santa Ana, em São Joaquim. Ao longo dos 17 quilômetros de trajeto, cada passo foi um tempo de reflexão. Conforme o sol ia nascendo, a luz ia iluminando a fé dos fiéis que buscaram, no caminho, o cumprimento de uma graça. Muitas coisas, muitas graças que a gente já, graças a Deus, recebeu. Algumas graças que a gente almeja alcançar pela saúde dos filhos, dos netos, enfim, é muita coisa que passa na mente nossa dos cristãos, né? O percurso da Caminhada de Jesus das Santas Chagas é um roteiro oficial de turismo e espiritualidade da cidade. O trajeto atravessa estradas rurais e passa por capelas históricas, como a Capela Nossa Senhora de Lourdes, de 1933, e a centenária Capela de Santo Antônio. Jesus sofreu por nós também temos que fazer alguma coisa para retribuir todo esse amor que ele fez por nós, né? A cada trecho, os peregrinos avistavam as 5 placas que simbolizam as chagas de Cristo. Participar pela primeira vez foi uma conquista para a dona Rosilene, que viu na caminhada a esperança da sua própria luta. Concluir essa caminhada, não sei, como eu dizer, tudo tem o seu tempo, a graça a gente alcança na hora certa, né? Mas a certeza de que eu vou conseguir a graça que eu preciso. Sangue de Cristo, sai entre nós e o perigo. Muito legal, né? Você sabe que nós temos 3 caminhos de Jesus das Santas Chagas, né? Temos 3. Borrasópolis, aqui no estado do Paraná, também em Ivaiporã também temos, Borda do Campo também temos, são 3. Aliás, mais 2 novos caminhos em construção, em Terra Boa e em Ibiporã. Então, vamos ficar com 5 caminhos, né? É a bela caminhada, né? Para agradecer, para pedir a Deus também. Teremos 5, portanto. Temos em Borrasópolis, Ivaiporã e em Borda do Campo. E os outros 2, Terra Boa e Ibiporã, que estão sendo programados também. Outro carisma aqui da obra Evangelizar é Preciso, você sabe muito bem disso, né? É a intercessão. E sabe onde você encontra? Aqui na quinta-feira eucarística. A gente anuncia todas as quintas-feiras aqui a nossa programação e já está aí na sua televisão.
hoje com 2 horários. Você está vendo aí o horário das 7 da noite com o Padre Hederson, né? Às 7 da noite, mas antes, às 11 tem o momento de oração e intimidade com Jesus Eucarístico. Às 11 da manhã será com o Padre Christian Shankar. E às 7 da noite, com o Padre Renato Hederson. Participe, viva essa experiência de fé e de devoção também aqui na obra Evangelizar é Preciso. Vamos fazer um giro pelo Brasil, a gente continua informando você para você ficar sabendo o que acontece no nosso país. Roda a vinheta. Começamos falando do governo federal que começou a distribuir nesta terça-feira, anteontem, portanto, a vacina contra o vírus sincicial respiratório para todo o Brasil. Aliás, muitos estados receberam ontem e alguns outros recebem hoje, quinta-feira. O Ministério da Saúde enviou o primeiro lote com 673 mil doses a todos os estados e mais ao Distrito Federal, de um total de 1.800.000 doses adquiridas. A vacina será oferecida de graça pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Olha o nosso SUS aí de novo, hein? Para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, que tem o objetivo de proteger recém-nascidos contra bronquiolite e outras infecções graves causadas pelo VSR, que é o vírus. Com a nova vacina, o Brasil marca um passo importante para reduzir internações infantis e fortalecer a saúde pública, principalmente a saúde das grávidas, né? Vários estados recebendo esta vacina. Alguns começaram a receber já ontem, outros recebem hoje, outros vão receber amanhã e por aí vai. O estado do Paraná, por exemplo, já definiu o calendário de vacinação para as grávidas a partir da 28ª semana. A partir de segunda-feira, as grávidas do estado do Paraná já começam a receber a vacina. Sabe quanto custa cada vacina na rede particular? Uma vacina dessa? R$ 1.600. Cara, e vai ter de graça agora em todo o Brasil. Agora a gente fala sobre a cobertura 5G no Brasil, internet, isso, a cobertura 5G que a gente precisa tanto no Brasil inteiro, né? Alcançou 2.019 municípios, 100% nesses municípios a cobertura 5G, é a rede 5G. Mais de 64% da população já conta com o sinal. Esse índice supera a meta prevista para 2027, que era de 57%, ou seja, já superou, antecipando essa meta em cerca de 7 pontos percentuais. A expansão acelerada, segundo o ministro das Comunicações e a Anatel, é fruto de políticas públicas combinadas com investimentos em infraestrutura também. Especialistas apontam que o 5G pode impulsionar setores como a saúde, a educação, o agronegócio e cidades inteligentes, ampliando assim a inclusão digital e modernizando os serviços. E o objetivo agora é estender a cobertura a mais regiões, inclusive áreas rurais e municípios menores também. E é fundamental, né? A gente precisa que o Brasil seja conectado. No bloco passado a gente falava sobre as escolas, né? No norte e nordeste do Brasil, recebendo a internet para facilitar a vida do professor e principalmente do aluno. E o Brasil inteiro precisa dessa cobertura 5G. As outras coberturas já ficaram para trás, né? Isso é evolução, isso é inclusão também. Um estudo do Ministério das Minas e Energia apontou que o Brasil atingiu 50% da participação de fontes renováveis na matriz energética em 2024, quase 4 vezes acima da média global de 14%. Isso reforça o país como referência em energia limpa, com destaques para os crescimentos expressivos da energia solar, subiu 33%, e a eólica 12%. A transição beneficia o meio ambiente, reduz dependência de combustíveis fósseis e pode atrair novos investimentos verdes também. As energias renováveis que ganham cada vez mais força no país, né? O Brasil é um dos destaques no mundo em energia renovável, a eólica, né? A solar, as duas principais renováveis, essas energias fazendo muito sucesso e muita gente investindo muito alto, porque é o futuro, não tem como fugir disso. O Brasil dando exemplo. Agora a gente fala da pobreza do Brasil, que diminuiu
a pobreza diminuiu e os dados foram divulgados ontem pelo IBGE. Brasil reduz a pobreza, você está vendo aí na legenda, e atinge menor nível desde 2012. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A proporção de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza caiu de 27% em 2023 para 23%, os dados divulgados ontem, no menor índice desde 2012. Também houve recuo na extrema pobreza. 1.900.000 pessoas saíram dessa condição em um ano. Especialistas apontam a retomada do emprego formal e o fortalecimento de programas sociais como fatores chaves para esta redução. Sim, porque você inclui pessoas que não tinham o que comer dentro de casa, né? Se você diminui, se você insere essas pessoas em programas sociais, como por exemplo Bolsa Família, que algumas pessoas criticam, mas é um programa de inclusão social que tira a pessoa da pobreza, da extrema pobreza pelo menos. É o programa de inclusão social que dá uma xícara de arroz para fazer o almoço, né? Que dá os R$5 ou os R$10 para comprar o pão para o café da manhã do dia seguinte. Isso faz diferença, né? Isso significa comida na barriga, comida para as pessoas. Por falar em comida, o governo do estado do Paraná e a empresa Seara, você já ouviu falar, anunciaram um investimento de R$475 milhões para fortalecer a cadeia produtiva de frango no estado do Paraná. O montante será aplicado via fundo de crédito ao agronegócio e por aportes diretos do município de Cerro Azul, com o objetivo de modernizar aviários e aumentar a produção. A iniciativa deve gerar empregos, estimular o setor agroindustrial e contribuir para a economia do estado do Paraná, com reflexos no abastecimento das exportações também. Isso não é só, principalmente, claro, a indústria ganha, o cidadão ganha, o estado ganha, mas é o município, né, o principal beneficiado, porque gera emprego. Numa parceria como essa, o governo do estado do Paraná e essa grande indústria de alimento, né, que exporta frango para o mundo inteiro também, que é a Seara, que é famosa no mundo inteiro. Por falar em exportações, as exportações de carne bovina no Brasil para a Argentina, elas dispararam. Aliás, a Argentina começa a ser um dos grandes compradores nossos, né? As exportações dispararam neste ano. De janeiro a outubro foram enviadas 11 mil toneladas, mais de 20 vezes o volume do ano passado. O ano passado havia sido apenas 526 toneladas. A forte queda na produção da Argentina, causada por seca e a crise na pecuária, elevou os preços internos e aumentou a demanda por carne importada. O resultado é uma janela de oportunidades para o agronegócio brasileiro, que vê o país vizinho, a Argentina, um importador crescente de proteína brasileira. Grande comprador do Brasil, a Argentina, né? A carne, aliás, quando houve o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump, 3 países viraram parceiros assim de primeira do Brasil rapidamente em questão de semanas. Já compravam, mas triplicaram a compra. O México, a China e a Argentina. E os números explicam isso, né? A Argentina, povo argentino que ainda tenta sair de uma crise que parece não ter fim, mas vai ter, né? Se Deus quiser, Deus vai iluminar a cabeça dos gestores e a Argentina vai voltar a ser a grande potência. Você sabia que a Argentina já foi o país mais rico de todo o continente? Daqui até os Estados Unidos, até o Canadá, era a Argentina em séculos passados. Perdeu muito, né? Por falar em agronegócio, a gente lembra do quê? Do homem do campo. Notícias agora do nosso boletim das quintas do Terra Boa. Vamos ver.
Olá, Dilson, muito bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando. Estou chegando para trazer as principais informações do mundo agro para quem está nos acompanhando. A safra de grãos do Brasil deve cair em 2026. A previsão é de 332 milhões de toneladas, 3,7% abaixo do recorde deste ano. Segundo o IBGE, a queda tem a ver com um clima menos favorável e a influência do Laninha, que traz mais chuva para o centro-oeste e menos para o sul. Mesmo assim, a área plantada deve crescer. E a carne deve ficar mais cara no próximo ano. A tendência de alta vem do ciclo pecuário, ou seja, a oferta de gado deve diminuir enquanto os custos de produção e a demanda seguem elevados. Esse cenário pressiona o preço da carne bovina e deve encarecer também o frango e ovos, segundo a Fundação Getúlio Vargas Agro. E o prêmio Visão Agro, um dos principais do setor agroindustrial, realiza suas edições em Piracicaba e Ribeirão Preto, em São Paulo, reconhecendo usinas, empresas e líderes que se destacam no segmento bioenergético. Hoje, dia 4 de dezembro, é lá em Ribeirão Preto. Obrigado. Lucas Marconsoni com as informações do Homem do Campo falou aí que pode subir, deve subir o preço da carne bovina no ano que vem, do frango e do ovo também. Vai sobrar o porco, né? A carne de porco para todos nós. Prepare a sua Bíblia, porque daqui a pouco tem o Padre Jorge Fortunato conosco. Você já está vendo aí o nosso ostensório nesta quinta-feira eucarística. Já um momento de reflexão, né? Aquela palavra amiga sempre com o Padre Jorge Fortunato. Não saia daí. São 9h36 pelo horário de Brasília. A gente sai com imagens de Goiânia, capital do estado de Goiás. Terra do Piqui. Também tem o selo de indicação geográfica. Alô, Goiânia, bom dia. Já voltamos. Voltamos com o nosso Bom Dia Evangelizar, quinta-feira eucarística da obra Evangelizar é Preciso. Um dia especial, com uma pessoa especial aqui conosco a partir de agora. Padre Jorge Fortunato, bom dia. Bom dia, Dilson, bom dia, meu irmão, bom dia você que está aqui na programação, na audiência da TV Evangelizar. É quinta eucarística, como já foi dito, aqui no Bom Dia Evangelizar. E muito obrigado por você abrir as portas da sua casa para nós nesta manhã de quinta-feira. Neste mês de dezembro, onde nós já estamos aí finalizando praticamente o ano, não é verdade? Os nossos filhos estão entrando de férias do colégio, da universidade. Muitos filhos que estão longe estudando estão voltando para a casa dos seus pais para passar aí o Natal junto. Muito bom esse período. Por isso que o nosso tema hoje é este. O nascimento de Cristo inaugura a nova criação. Natal é tempo de novos começos. Olha aí, tempo do advento, tempo para meditar esses novos começos, almejando algo diferente para o próximo ano, programando, organizando o próximo ano que vai nascer. Por isso que Natal é tempo de espera, mas também tempo de alegria, de celebrar bem a nossa vida, celebrar bem este momento com pessoas que de fato valem a pena, não é verdade? E hoje, Jesus Eucarístico nos convida exatamente a estarmos diante dele já nos primeiros momentos deste dia, nas primeiras horas deste dia. Jesus está aqui diante de nós, verdadeiramente corpo, verdadeiramente sangue. O Senhor nos convida a permanecermos nele, para ele e com ele. Por isso que nesta manhã eu convido você que está passando por uma situação na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Você que talvez esteja no hospital neste momento, você talvez está no seu trabalho, mas parou um pouquinho para rezar conosco nesta manhã, aqui no Bom Dia Evangelizar. Por isso que hoje nós queremos trazer a você este momento de reflexão. Refletir sobre a nossa vida, refletir sobre a nossa história, sobre a nossa caminhada. Nestes meses que já se passaram, como está sendo a sua vida?
estamos dedicando tempo para a nossa espiritualidade, que é um dos pilares da nossa vida, a nossa espiritualidade. E Jesus Eucarístico nos convida a exatamente isso, nesta manhã, nesta quinta Eucarística, a colocar a nossa vida inteiramente a Ele e para Ele, e saber esperar na nossa caminhada as demoras de Deus. Como que nós estamos esperando as demoras de Deus na nossa vida? É preciso meditar sobre isso também, porque senão nós podemos cair em um certo pecado que é a ingratidão e não se conformar com aquilo que precisamos passar. E o tema de hoje nos remete a isso. O nascimento de Cristo inaugura a nova criação e o Natal é tempo de novos começos. Recomeçar. Começar exatamente como você vê a figura da borboleta. É um processo. É um processo de recomeço. Precisa passar pela dor, pela transformação, e este mesmo processo, ele é individual, como você vê nesta imagem no seu televisor. Um processo individual que cabe a cada um de nós fazer este caminho, este percorrer, e depois desabrochar, sair deste casulo e vivenciar a vida como é bela e sempre foi, como ensina de fato Santo Agostinho. E hoje aqui eu trago a você este momento de reflexão. Vamos pegar a Sagrada Escritura, vamos visitar a Palavra de Deus nesta manhã, que nos coloca esse texto. Segunda Carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e vamos juntos refletir a Palavra de Deus, que nos é colocada hoje como proposta. O texto nos coloca exatamente um itinerário a ser seguido, para que eu e você possamos transcorrer como o Senhor nos pede. O texto nos diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. É a nossa unidade permanente com o Senhor que precisa ser preservada. Vamos ler novamente o versículo, que é pequeno e nos traz um grande ensinamento. Quem está unido com Cristo é uma afirmação, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Olha aí, meus irmãos. E esta novidade é para todos nós, permanecermos ao lado do Senhor nesta transformação, como você vê esta imagem aqui do lado do Padre. E é preciso. A maturação na vida traz uma transformação verdadeira e necessária. É vivermos pela fé. A fé nos remete, de fato, àquilo que almejamos. Não enxergamos, porém sentimos. E Jesus Eucarístico nos traz exatamente esta compreensão para este dia, para esta manhã. Vemos Jesus na Eucaristia, mas também o sentimos, para que a graça dele se faça de fato presente em nós. E hoje, este pequeno versículo nos traz exatamente este ensinamento, para que o Senhor transforme a nossa vida como de fato Ele quer que seja transformada. A Eucaristia nos remete àquilo que de fato necessitamos e precisamos, saber esperar as demoras de Deus, mas nos mantermos firmes na fé, nos trilhos da vida, nas estradas da nossa vida. Às vezes, de fato, é difícil, não é verdade? Somos tomados pela solidão da vida. Às vezes, nos vemos sozinhos diante de tantas necessidades. Você pai, você mãe de família, você jovem. Quantos idosos hoje com ansiedade? Diariamente,
nós padres temos atendido as pessoas ansiosas, pessoas que agem por impulso, pessoas que fazem sem pensar. Isso não é bom, não nos leva a lugar nenhum. E quando falamos que somos filhos do Senhor, de fato acreditamos de que a graça dele pode se fazer presente em nós a partir do momento que eu e você acreditamos que podemos chegar nos nossos objetivos por meio da nossa fé. Por isso que o texto de hoje nos ensina exatamente isso para mim e para você. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. O que é permanecer unido com Cristo? É colocar Ele à frente dos nossos propósitos. Quando você briga demais com alguma situação na sua vida, quando você luta demais por algo e aquilo talvez não esteja acontecendo, sinal que Deus não quer aquilo para você. Quando você se esforça demais dentro de um relacionamento com alguém e este relacionamento é turbulento demais, não há entendimento, significa que este ou esta também não é para você. É entender as propostas do Senhor para nós e entender de fato que Ele quer algo para mim, para você, mas aquilo que seja bom, aquilo que seja verdadeiro, aquilo que seja favorável, dentro da realidade que cada um tem. Então, já é dezembro. Façamos a nossa retrospectiva de como foi o nosso ano. É deixar Cristo nascer todos os dias na nossa vida. É deixar Cristo agir na nossa vida de forma constante. Vamos ouvir essa canção que o Carlos preparou para nós, Adorar Jesus, para que a graça dele se faça presente na minha e na sua vida. Cantemos. Eu quero ser Jesus amado, Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, Senhor, rompe a minha vida e faz-me de novo. E faz-me de novo. Eu quero ser Jesus. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo. Cante, rompe minha vida, Carlos. Rompe minha vida. E faz-me de novo. Faz-me de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Te pedimos, Senhor Jesus, que possa entrar nestes lares. Entra, Senhor, nestas casas, nesta manhã de quinta-feira. Senhor Jesus, dai-nos a graça de preparar o nosso coração com o sacramento da confissão. Preparar a nossa mente, a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, Senhor, para este Natal que se aproxima. Possamos ser também, Senhor, uma manjedoura do presépio, para sermos de fato pessoas acolhendo Jesus. Que a nossa oração, Senhor, não seja em vão. Senhor Jesus, pedimos pelos doentes, pelos acamados. Pedimos, Senhor Jesus, pelas crianças com câncer. Livrai-nos, Senhor, do mal. Livrai-nos, Senhor Jesus, de toda imundície.
Entra, Senhor Jesus, em todos os cômodos das nossas casas. Senhor Jesus, visita aqueles que estão nos hospitais. Senhor Jesus, visita os idosos, os acamados. Senhor, livrai-nos do mal, o mal da inveja, da perversidade humana. Senhor, dai-nos discernimento, sabedoria, graça e paz. Visita, Senhor, todas as casas que estão agora conosco pela TV Evangelizar. Nesta manhã de quinta-feira, Senhor, rezamos por todos aqueles que necessitam da nossa prece, da nossa oração. Senhor Jesus, visita aqueles que estão desesperados e precisam de um trabalho para o sustento da sua família. Senhor, vos pedimos pelas crianças com câncer. Senhor, também pedimos por aqueles que estão hoje passando por uma situação difícil na vida financeira, na enfermidade. Abençoai, Senhor, a nossa vida e livrai-nos de todo o mal. Abençoai, Senhor, as casas que estão conosco agora. Que Jesus Eucarístico possa visitar o lugar que você está. Senhor Deus, vos pedimos que o Senhor possa modelar a nossa vida, como dizia a música. Queremos ser Jesus, como barro nas mãos do oleiro. O Senhor é o verdadeiro oleiro. Sejamos todos nós diante do Santíssimo este barro, esta argila, onde o Senhor vai nos moldar na nossa caminhada, na nossa vida. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Como é bom rezar com você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de quinta-feira. Fique agora com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Deus te abençoe. Evangelizar é preciso. Somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. O anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galiléia. Ele apareceu a uma jovem chamada Maria, que estava prometida em casamento a José, da casa de Davi. O anjo Gabriel saudou-a dizendo: